Oi, gente, bom dia. Hoje nós estamos na aulinha online, né? Hoje é sexta-feira. Segunda-feira não vai haver aula, é feriado da Proclamação da República. E aí nós vamos novamente ver esse texto, que é um texto de divulgação científica. E o título do texto, como nós vimos em sala de aula, é Risada Sem Fim. Axilas, barriga, pés. É possível sentir cócegas em muitos lugares, mas o que acontece nesse momento? A gente explica. E aqui tem os trechinhos explicando sobre a cócegas, que nós já lemos em sala de aula, que por sinal muito bom. Mas vamos ler novamente, né? Vamos lá. A tia vai ler primeiro esse quadrinho aqui. Acompanhe com a tia a leitura, tá certo? Do corpo para o cérebro. Diversas conexões nervosas estão espalhadas pelo corpo. Elas são responsáveis por detectar sensações diferentes, como dor, calor e frio. Entre essas conexões, há uma especial, que percebe quando você é tocado e até como você se sente emocionalmente. Nessa parte estão incluídas as cócegas. Depois de identificadas, as sensações são levadas para seu cérebro, que fará você sentir ou não cócegas. Então, foi isso que disse nesse primeiro quadrinho azul. No segundo quadrinho azul, um toque especial. A pele inteira possui terminações nervosas, mas algumas regiões não tem mais delas. Então, as terminações nervosas é aquilo que nos faz sentir calor, a dor, a sensibilidade, se tá quente, se tá frio, né? E a pele inteira possui essas terminações nervosas, mas algumas regiões têm mais, né? Tem mais dessas terminações. Qual é essa região que tem mais terminação? É o caso da planta dos pés. Lembra que eu te falou que toda vida que a gente faz cosquinha, o pé faz assim, né? Ele fecha o dedinho, porque por causa das terminações nervosas que tem maior quantidade. Por isso, ao serem estimuladas, elas geram também tanta cócegas. Mas já reparou que não é qualquer toque na planta dos pés que cria essa sensação? Cada um tem um jeito diferente de perceber as cócegas, e isso varia até conforme o seu estado de humor. Então, dependendo do humor, eu sinto mais cócegas ou não. É isso que o texto está dizendo. Nesse terceiro quadrinho, cadê o riso? Se você já tentou fazer cócegas em si mesmo, deve ter percebido que o efeito é igual a zero risada. Ao tentar causar a reação em você, é necessário mexer, por exemplo, os braços. Esse tipo de movimento, ligado a outros circuitos nervosos, desligam a área responsável pelas cócegas. Então, quando nós fazemos cócegas em nós mesmos, é muito difícil a gente sentir. Por quê? Porque existem outros movimentos. É isso que está dizendo aqui, né? Que quando nós fazemos cócegas em nós mesmos, nós devemos ter percebido que o efeito é igual a zero risada. Ao tentar causar reação em você, é necessário mexer, por exemplo, os braços. Esse tipo de movimento, ligado a outros circuitos nervosos, desligam a área responsável pelas cócegas. Então, por exemplo, o circuito, lembra que a tia falou que parece uns fiozinhos, né? Essas terminações nervosas, essas conexões nervosas, aí esse fiozinho tá ligado. Quando eu vou mexer aqui, por exemplo, na minha axila, aí eu desligo esse circuito. Por quê? Porque não vai gerar o efeito da cócega, né? A tia também falou na sala de aula que o meu ponto fraco é cócega. Eu sinto muita cócega. Eu não gosto que alguém faça cócega em mim. Eu disse até que a reação da minha conexão nervosa igual a cócega é igual a pá, tapa, porque eu não gosto de cócegas. E aí, nessa partezinha verde, nós vamos ver o seguinte: a forma como você está se sentindo durante uma brincadeira determina sua reação. Se alguém fizer cócega em alguma parte sensível do seu corpo, funciona assim: você sempre sente cócega nas axilas, mas se está meio chateado naquele dia, a área estimulada não responderá da mesma maneira. Aí, tentar forçar a situação pode até doer. Então, dependendo do nosso estado de humor, também nós não vamos sentir cócegas. É importante a gente lembrar
que esse texto, esse gênero textual, é um texto de divulgação científica. E o texto de divulgação científica, geralmente, ele é escrito por alguém que conhece, por alguém que estudou do assunto, por alguém que se apropria do assunto. E ele foi divulgado aonde, crianças? Aqui, bem aqui, ó. Tá dizendo, Corpo Humano, Revista Recreio, número da revista 891, no ano 17. Tem também esse senhorzinho aqui, né? Estão fazendo cócega no pé dele, ele tá rindo aqui, ó. Ha, 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 ha. E aqui ele tá colocando a frase. O pé é meu ponto fraco. Eu digo que meu ponto fraco é em todo. É pescoço, é axila, é barriga, é pé, é em todo canto. Eu tenho muita cócega. Então, não quer ser meu inimigo, não me faça. Quer ser meu inimigo, me faça cócega. Quer ser meu amigo, não faça cócega em mim. Tá certo? Vamos lá para as questõezinhas. De acordo com o texto lido, responda as questões. Qual é o órgão do nosso corpo nos faz sentir ou não cócegas? Circule essa informação no texto e marque abaixo a opção correta. É coração? É pele? É o cérebro ou é o pé? Vamos lá, ó. Aqui mesmo já tem o corpo para o cérebro. Vamos lá. Nesse primeiro quadrinho aqui, nesse primeiro quadrinho azul aqui, a gente já pode ter essa resposta, né? Ó, vamos lá. Diversas conexões nervosas são espalhadas pelo corpo. Elas são responsáveis por detectar sensações diferentes, como dor, calor, frio, entre outras conexões. É especial que percebe quando você é tocado e até como você se sente emocionalmente. Nessa parte estão incluídas as cócegas. Depois de identificada a sensação, são levadas para aonde? Para o seu... Olha aqui a resposta. Para o seu cérebro, né? Ó. Para o seu cérebro. Então, a resposta dessa alternativa a gente já encontrou bem aqui. Muito fácil, né, gente? Então, marca. B. Qual parte do nosso corpo é mais sensível a cócegas? Circule essa informação no texto e marque abaixo a opção correta. É a axila, a planta dos pés, barriga ou cabeça? Lá também está dizendo qual é a mais sensível das cócegas, a cócega. Tem até a imagem de um homenzinho, né? Levando cócega nessa região. Terceira, leia o parágrafo quadro, que traz a informação de qual parte do corpo é mais sensível às cócegas. Por que essa região do corpo é mais sensível? Por quê? Porque tem mais terminações nervosas, porque é a região que tem mais pele. Falou em alguma vez com relação à pele e cócegas? De jeito nenhum, né? Porque depende do estado do humor. Mas aqui a gente está falando do lugar onde a gente sente mais cócega. Por que esse lugar a gente sente mais cócega? Porque é mais fácil de estimular. Marque a opção que você acha que é, considere. No segundo parágrafo, quadro, tem uma expressão que está destacada em negrito. Localize essa expressão e escreva abaixo. Então, você vai aqui, que é no segundo parágrafo, ou seja, no segundo quadro, tem uma expressão que está mais escura. Olha aqui essa expressão mais escura. Aí você vai escrever essa expressãozinha lá na página 120, na página posterior, certo? Quinta, você sabe o que essa expressão significa? Converse com os colegas e marque uma das opções abaixo. Então, essa expressão que a gente viu, estado de humor, significa se gostamos ou não de cócega, a maneira como estamos nos sentindo. Marque aí, qual é que você acha que é essa expressão? Sexta questão. O texto lido é um artigo de divulgação científica publicado na revista Recreio, como a tia já falou. Qual é o público-alvo dessa revista? Quem geralmente a lê? Pelas características dela, quem que você acha que lê? Quem que você acha que lê? Criança, adulto, bebês ou idosos? Vocês irão marcar. Pode ter mais de uma opção. Em que outros suportes os artigos de divulgação científica podem ser publicados? Marque mais de uma opção, certo? Então, o texto de divulgação científica, ele pode ser divulgado em jornais? Não existe quase mais jornais em papel, mas ele pode ser divulgado em jornais. Eles podem ser divulgados na internet, que é o que a gente mais vê. Pode ser divulgado em outdoor. Texto de divulgação científica geralmente é um pouco extenso, explica muita coisa. Será que em outdoor ou em embalagem? A gente encontra texto de divulgação científica em embalagem? Marque aqui 2
opções. Oitava, você sabia que existem outras maneiras de fazer alguém rir sem precisar fazer cócegas? Converse com alguém da sua família, já que a gente está em casa, né? E veja algumas opções. Por exemplo, aqui o livro trouxe uma maneira de a gente rir contando uma piada. Quem já riu contando piada? O Pedro Ítalo, que é o nosso colega de vocês, ele sempre nas aulas pelo Google Meet ele contava uma piada. E eu gosto muito de piada, porque eu rio demais das piadas. Aqui tem uma piada que é: diga uma palavra, a professora perguntou, né? Diga uma palavra que começa com a letra D. Ontem, professora. Mas ontem não começa com a letra D. Começa assim, professora. Ontem foi domingo. Ontem foi domingo, né, gente? Que legal, né? Outra forma de fazer a pessoa sorrir, sem fazer cócega, é ler o trocadilho, um jogo com o significado das palavras. Por exemplo, comecei a usar lapiseira, o lápis ficou desapontado. Outra forma de se fazer rir, assistir uma imitação de alguém. Aí aqui vocês estão vendo o Silvio Santos sendo imitado por um humorista, né? D, receber uma mensagem engraçada. Os memes, né? Os memes são muito engraçados também. Entregue logo os biscoitos e ninguém se machuca. São os dois cachorros mascarados, né? Muito legal. Leia as frases abaixo. Então, se são frases, aqui tem duas frases. Uma frase, outra frase, né? Que é exatamente a continuação. Agora, de acordo com a frase, axilas, barriga e pés. É possível sentir cócegas em muitos lugares. Agora, de acordo com as frases que você leu, onde é possível sentir cócega? Pinte a resposta nas frases. Depois escreva de acordo com as imagens o nome das partes do corpo. Então, que parte do corpo é essa daqui, com a mulher com os braços levantados? E essa? E esse daqui? É de tanquinho, né? Essa barriga aqui. Segunda, leia novamente as frases da questão 1 e responda as perguntas. Quantas palavras tem essas frases? Então, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o final. Quantas palavras tem a frase? E vai escrever o número aí. Qual é a primeira palavra de cada frase? Então, aqui nós temos a primeira palavra e aqui, depois da reticências, nós temos outra palavra. Então, são essas duas palavras aí. Qual é a primeira palavra de cada frase? Você vai marcar, né? Das palavras das frases, qual tem 8 letras? Aí você vai contar aqui. Qual dessas palavras tem 8 letras? E você vai escrever lá. Depois, qual dessas palavras da frase tem 3 letras? Muito fácil, né? Eu já achei um aqui. Converse com os colegas sobre o significado da palavra possível e escreva uma frase usando-a. Leia a frase que você escreveu. Então, o que é que significa possível? Se vocês não souberem, vocês podem ir lá no dicionário. É possível ir à escola amanhã? É possível que alguém não compareça. Então, vocês vão procurar o significado da palavra possível e vão escrever uma frase aqui, ó, com essa palavra, tá bom? Aqui é refletindo sobre as palavras, Aqui tem um desenho do corpo, do cérebro e das mãos. Vamos lá. Use as letras móveis e separe as letras que formam as palavras das fichas. Fale cada letra das palavras. Qual letra aparece nas 3 palavras? Ah, tia, eu não quero pegar as fichas. Então, não tem problema. Você vai ter que observar qual letra é a letra C. A letra C aparece em corpo e aparece em cérebro, mas aparece em mãos? Não. É a letra O. O aparece em corpo, aparece em cérebro e aparece em mãos. O R aparece em corpo e aparece em cérebro, mas não aparece em mão. O P aparece em corpo, não aparece no cérebro e não aparece no mão. E o O a gente já viu, né? Então, qual é a letra dessas que a tia falou? Terceira, leia as palavras das fichas e registre o que se pede. Então, você vai colocar letra por letra aqui, cor, ó, número de letras. Você vai contar quantas letras tem corpo e vai escrever. Da mesma forma aqui em cérebro e colocar a quantidade total de letras. Ó o Pipa aqui participando da nossa aula, gente.
E não quer sair, não. Vem, Pipó, não quer sair, não. Tá zangado. Só sujando a minha cabeça com pena. Vamos para a próxima. Mãos, também da mesma forma. Colocar letra por letra, contar a quantidade de letras que tem a palavra mão. Quarta, separa as sílabas das palavras e escreva a quantidade de sílabas de cada uma delas. Então, você vai separar. Corpo. Tem quantas sílabas? Corpo. Cérebro. Cerebro. Tem quantas sílabas? Vai separar e vai colocar número de sílabas. E do mesmo jeito, mãos. Na página seguinte, a quinta questão, qual é a palavra das fichas com maior número de sílabas? Classifique as sílabas dessas palavras de acordo com a posição. Certo? Então, qual delas tem a maior quantidade de sílaba? Corpo, cérebro ou mão? Qual é a sílaba inicial? Qual é a sílaba do meio? E qual é a sílaba final? Cérebro. Eita, tia já soube. Sexta, leia as palavras das fichas e descubra novas palavras a partir da troca de letras, conforme as instruções a seguir. Troque a letra O por E e forme outra palavra. Então, mãos. Se eu trocar o O pelo E, como é que fica? Então, vamos lá, tia. M, A, não vou botar o O, vou botar o E e o S. E o tio aqui. Então, fica a palavra mães. Você vai fazer assim, com essa de baixo, vai trocar o C pelo P e o P pelo C. No cérebro, vai trocar o R pelo L e o O pelo E. E vocês irão formar novas palavras. E aí, vocês vão escrever aqui quais as novas palavras vocês formaram, tá bom? Essa é a tarefa de sala. Na atividade de casa, que também é atividade 20, vocês vão fazer a página 45 e a página 46, que é exatamente as frases, vocês vão localizar e circular na frase da questão 1, a palavra axila, barriga e pés, das palavras que você circulou, qual é a maior, qual é a menor. A última palavra da frase é lugares, localize e pinte essa palavra no quadro, depois responda os questionamentos, você lá vai ver a palavra lugares, certo? Cuidado que tem uma palavrinha que está faltando uma letra. Qual é a sílaba inicial? Qual é a sílaba do meio de lugares? Qual é a sílaba final? Então, inicial, lu, do meio, ga, final, res, lugares, certo? E na página 46, localizar na frase da questão uma palavra com 8 letras e 3 sílabas. No espaço abaixo, separe as sílabas dessa palavra e coloque uma letra em cada quadrinho. Qual é a primeira letra da palavra, qual é a última letra da palavra. Vocês irão ler as palavras, depois contar as letras de cada um, registrar a quantidade. Na sexta letral se repete nas 3 palavras, localize e pinte as vezes que essa letra aparece, depois responda as perguntas. Em qual palavra letral apareceu mais vezes, escreva a nova palavra a partir da letra O. Forme novas palavras usando as mesmas letras das palavras das fichas. Então, vocês irão formar novas palavras usando, usando as palavras das fichas. Aqui tem um cachorro, um porco e cores, né? Então, usem a criatividade, mas se bem que já tá lá os desenhos, né? Mas qualquer dúvida, a tia está à disposição. Registrem com foto a página das atividades que a tia vai estar corrigindo, tá bom? E um beijo. Até terça-feira na aula presencial. Deus abençoe vocês.